O sol castigava sem piedade sobre a vastidão do deserto. Marian sentiu o suor escorrer pela testa enquanto avançava pela areia quente. Cada passo uma luta contra o cansaço e a sede. Sabia que sua decisão de sair sozinha para recolher água naquele dia podia significar a diferença entre a vida e a morte. Para ela e para quem, naquele instante, ainda não sabia, poderia precisar de sua coragem. Um ruído estranho quebrou o silêncio, e a urgência do momento cresceu como tempestade inesperada no céu aberto. O deserto parecia engolir tudo ao redor. O vento carregava partículas de areia que arranhavam a pele exposta, enquanto o calor fazia o horizonte tremer em miragens distantes. As poucas plantas secas lançavam sombras delgadas sobre o solo rachado. Testemunhas silenciosas da implacável dureza daquele lugar. Ali, onde a vida parecia resistir por um fio, Marian mantinha sua luta diária, sobreviver em meio ao abandono e à solidão. Marian carregava no olhar a marca profunda da perda. Depois da morte do marido, o rancho isolado no meio do nada tornara-se uma prisão silenciosa, onde dias cinzentos se sucediam. Viúva apenas no nome, mas guerreira no espírito. Ela levantava-se antes do sol todas as manhãs para enfrentar o árido deserto. Cada tarefa era empenho e sofrimento. Cada lembrança uma faca que dilacerava seu peito. Mas ela seguia firme, guiada pelo único legado que restara. Foi enquanto cavava com dificuldade na areia, em busca de um pouco de água acumulada em uma fenda, que um som abafado chamou sua atenção. Um gemido misturado ao farfalhar tênue de passos. Marian parou, o coração acelerado, os olhos vasculhando o deserto próximo. Ali, quase engolido por um areal movediço e traiçoeiro, estava um menino, pequeno, de cabelos escuros e olhos assombrados, o rosto sujo pela areia, mas ainda assim marcado por uma inocência que arrancou um peso do coração da mulher. O filho do Jeff Apate estava preso, à mercê da morte lenta daquilo que parecia um túmulo de areia viva. Sem hesitar, Marian jogou-se na areia, soltando a pouca coragem guardada para momentos de desespero. O calor queimava-lhe a pele ferida, mas não havia dúvida. Aquele menino precisava dela. Usando um pedaço de corda ressecada e sua faca de caça, ela começou a cavar e puxar a criança. Com firmeza e urgência. O peso, o medo e a areia que cediam ameaçavam engoli-los a qualquer instante, mas o esforço valia cada gota de suor derramada. Em cada movimento, uma mescla de medo e compaixão apertava seu peito. Salvar aquela vida seria um elo entre mundos que até então nunca se tocavam. Quando finalmente tirou o menino do areial traiçoeiro, ele a olhou com olhos brilhantes e assustados, e uma respiração profunda de ambos navegou o silêncio instável. O calor esmagava. Cada partícula de areia parecia sussurrar segredos antigos, e na distância, um resplendor inesperado rompeu o horizonte. Era uma bandeira Apate tremulando, mas não como antes. Um pedaço incendiado dançava ao vento, anunciando que a tribo do Ref, que tanto se pensava perdida, estava retornando. O fogo queimarava a bandeira como presságio de um destino que se fechava ao redor deles, apertado e implacável. Um temor profundo enraizou-se no coração de Marian, misturado à expectativa cruel e ao medo do que viria pela frente. Ali, naquela imensidão seca, a história deles começava a ser escrita outra vez. Uma história de vida, morte e escolhas que desafiarão até o mais bravo. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino
ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. O sol, ainda desavergonhado, castigava a pele seca de Marian quando ela ergueu os olhos, trêmulos sob o peso da jornada e do calor impiedoso. O menino, encolhido contra seu corpo, parecia sentir cada passo como uma eternidade. A areia sob seus pés, que até pouco antes os havia quase tragado, agora pulsava sob a miragem distante, enquanto o deserto erguia sua implacável vastidão ao redor. Marian sentia a respiração do menino contra o próprio coração. Cada suspiro dele era como um tambor ritmado, frágil e firme, ao mesmo tempo. Tentava acalmar seu próprio medo, mas a dúvida se alojava feroz. Seria a sua ajuda um ato de salvação ou sentença? O tempo parecia reduzir a cada minuto seu espaço de escolhas. Mais adiante, o silêncio esmagador foi quebrado por estalos secos e o rumor de passos pesados que não lhe pertenciam. O vento soprava, carregando um cheiro pesado, terra revolvida, couro, pólvora. Um aviso. Lá longe, porém se aproximando rápido, estavam eles, guerreiros apaches movendo-se com a firmeza de quem conhece a terra e a luta. Entre eles, a figura imponente do Jeff, o pai do menino, tão temido quanto respeitado, correndo contra o obstáculo do destino. Seu rosto, uma máscara onde se misturavam preocupação e raiva contida. Marian engoliu a saliva, o corpo travado, enquanto a sombra da decisão pairava ameaçadora. Correr? Fugir? Parecia embalar na ilusão da segurança, mas deixaria o menino e a própria verdade pendurada nas areias traiçoeiras daquele deserto cruel. Ficar significava a certeza de confronto, julgamento imediato, resposta incerta. A vontade de proteger e a necessidade de sobrevivência travavam uma batalha surda dentro dela. Seus olhos buscaram nos primeiros galhos do bosque a promessa de refúgio. Ali mesmo, na beira do borrão verde que parecia desafiar o deserto. Poderiam encontrar alguma esperança ou perdição. O coração acelerado libertou uma decisão que já não podia mais esperar. O perfil do Jeff, antes confuso entre a massa de guerreiros, destacou-se quando eles cruzaram a linde do bosque. Parou abruptamente, o corpo tenso como um arco esticado. Olhou para Marian com uma expressão tantas vezes vista em encontros calados. Entre duas forças opostas, desconfiança espessa e um choque quase mudo de reconhecimento. Os olhos do Jeff encontraram os dela, ardendo com o peso de 1000 palavras não ditas, enquanto suas mãos apertavam com força as rédeas do cavalo, como se segurassem não só a montaria, mas todo o fardo do que aquele momento carregava. Marian, sentindo o peso daquele olhar, soube que a história da sua vida estava cruzando-se, para sempre, com a história daquela tribo. Por um instante intenso, o mundo pareceu encolher ao redor deles, o sol durando um segundo mais em meio à luz esverdeada das árvores guardiãs. Um silêncio feroz dominou a curva do deserto, interrompido apenas pelo frêmito das folhas e o passo implacável dos guerreiros que agora cercavam a mulher e a criança. Não havia palavras fáceis para aquele instante. A mulher viúva, cansada e marcada pela solidão, segurava como podia o menino que a vida lhe dera para proteger. E do outro lado,
O Jeff, carregando o peso de sua linhagem e as dúvidas de um homem que confrontava ao mesmo tempo o medo e a fúria. O momento parecia suspenso entre a sentença e a misericórdia. O deserto assistia, esquecendo por um instante a aridez para tornar-se testemunha silenciosa da frágil ponte que se formava naquele encontro perigoso. Um sussurro atravessou o espaço. Não era o vento nem o arrepio das folhas. Era o murmúrio contido de ancestralidade e promessa, o prenúncio de que nada jamais seria como antes. O Jeff deu um passo lento à frente, desmontando com a gravidade de quem mede cada movimento, para que não seja o último. Seus olhos nem por um momento desviaram do menino. Antes, confirmando a verdade que Marian já sentira. Ali, no continuado embate entre medo e esperança, o destino deles havia sido fechado numa resposta silenciosa. Marian sentiu a rigidez abandonar seu corpo, substituída pela coragem nascida do desespero. Seus dedos apertaram o menino, como se pudesse transmitir-lhe toda a força que ainda existia em seu ser. À beira da sombra das árvores, com os guerreiros em silêncio como pedras móveis, o Jeff falou com voz rouca, mas firme, carregada da autoridade de quem sabe que aquele encontro era uma mudança irrevogável. Estiveste morta neste deserto, Jed. Suas palavras simples, mas carregadas de peso, eram o convite e o desafio para que a verdade se abrisse. Marian sentiu o olhar afiado que aguardava sua resposta, tão pesando como se julgassem não só seus atos, mas suas intenções mais profundas. O coração da mulher bateu descompassado, mas as palavras vieram firmes, saídas de um lugar que não cabia mais em silêncio. Eu o salvei. Não pensei se seria errado ou certo. Só sabia que ele não podia morrer ali. Sua voz vacilou, mas manteve-se fiel à sua decisão, embalada pela honestidade que só quem já perdeu tudo pode carregar. O Jeff a estudou um instante mais, e ao redor deles a tribo parava, como se o ar pesasse e a terra esperasse por justiça ou condenação. Mas, antes que pudesse responder, um estrondo distante cortou o ar, lembrando a todos que, naquele momento, não só a desconfiança definia o futuro. A vida e a morte eram sombras que se aproximavam. O Jeff voltou o olhar para a direção do desperto tumulto, os músculos tensos e os olhos flamejantes da preocupação guerreira. Marian percebeu, naquele momento, que o que começou como um resgate no areal movediço era apenas o começo de uma tempestade que ameaçava consumir tudo aquilo que ambos, líderes e solitários, tentavam proteger. O olhar do Jeff voltou-se a Marian, um silêncio pesado entre eles, mas dentro daquele olhar, um réstia de algo que fazia esquecer, por instantes, o medo. Talvez um começo. E assim, parados na borda do bosque, deixavam o deserto. Contar histórias nas trilhas ainda quentes da areia. A decisão estava feita, e dali só existia o caminho adiante. O Jeff Apache se deteve. Um misto de desconfiança e choque dilatando o olhar que fitava Marian, marcando para sempre aquele encontro. O ar do bosque parecia denso, carregado de olhares que pesavam como pedras silenciosas. Marian sentia cada suspiro da criança junto ao seu peito, o coração pulsando em descompasso com a quietude ao redor. O Jeff Apache mantinha uma distância respeitosa, os olhos fixos nela como se tentasse perscrutar não só suas intenções, mas a alma inteira daquela mulher, que ousara atravessar fronteiras de medo e preconceito. Palavras surgiram,
firmes e carregadas de significado ancestral. Marian respirou fundo e, com a voz que revelava a verdade de sua coragem e desespero, explicou o resgate do menino. Ele estava preso, afundando sob a areia que queriam engoli-lo vivo. Não pensei em nada além de tirá-lo dali. Suas palavras eram simples, porém tão verdadeiras que pareceram ecoar em cada folha e cada tronco ao redor. O Jeff permaneceu impassível por um momento, um misto complexo de raiva, alívio e suspeita cruzando o rosto marcado pela vida dura do deserto e da guerra. Seus guerreiros observavam atentos, alguns com posturas relaxadas, outros claramente desconfiados, mas nenhum fazia um movimento precipitado. Sem pressa, o líder sinalizou para que Marian o seguisse. A decisão de levar a mulher e o menino ao acampamento da tribo foi recebida em silêncio, salvo pelo ranger das sandálias na terra seca. Marian sentiu o frio do medo apertar seu peito. O mundo que ela conhecia recuava, substituído por outro feito de canções antigas, tradições rígidas e olhares que podiam cortar mais fundo que facas. Os passos da pequena comitiva ecoavam firmes enquanto cruzavam a fronteira invisível entre o deserto aberto e a sombra protetora das árvores. Cada instante aumentava o desconforto de Marian. A sensação de estar pisando num território onde não passava de uma intrusa, vulnerável e exposta à avaliação implacável de uma cultura profunda e resistente. Os murmúrios da tribo irromperam assim que as barracas apareceram, formando um mosaico rústico de peles esticadas e fogo trêmulo. Crianças quietas espiavam por entre os adultos, enquanto os guerreiros trocavam olhares inquietos. Marian, segurando firme a pequena mão do menino, sentiu o peso do julgamento coletivo. À noite, sob o céu bordado de estrelas indiferentes, uma fogueira iluminava o círculo formado pela tribo. A mulher permaneceu perto do fogo, seus olhos refletindo a chama trêmula e a ansiedade crescente. O menino, envolto em uma manta desfiada, dormia com o semblante ainda marcado pelo medo. Foi quando o ancião se levantou, sua voz grossa rompendo o silêncio como o estalo de uma árvore seca. O ato que esta mulher fez, disse ele, olhando diretamente para Marian, pode acender antigas feridas. Feridas entre nosso povo e os colonos que pisam estas terras. Lembre-se, nem todas as coisas que salvam podem salvar o futuro. O peso de suas palavras caiu como uma pedra sobre os corações presentes. Marian sentiu a tensão crescer. Não era apenas o julgamento de um gesto, mas a lembrança viva de velhos rancores que se alimentavam no silêncio dos dias. O Jeff, que permanecia calado até então, baixou os olhos em respeito ao ancião. Logo, voltou seu olhar para Marian. Uma corrente profunda de inquietação passando entre eles. A noite, que deveria trazer descanso, era um presságio da tempestade que se aproximava. Nos dias que se seguiram, Marian tentou compreender os rituais e as regras que regiam aquele povo. Cada gesto era carregado de significado, cada olhar, uma palavra não dita. A presença do menino, claro sinal de esperança e também de responsabilidades imensas, fez dela mais que uma visitante, uma peça delicada neste jogo de forças. Alguns guerreiros aceitaram sua presença. Com silêncio respeitoso e até com olhares amigáveis, mas havia aqueles cujos olhos brilhavam com suspeita e rancor. Sussurros voavam por entre as tendas. O gesto de Marian era considerado ousado demais, uma invasão à tradição sagrada que zelava pelo equilíbrio da tribo. Além dessas tensões internas, notícias chegaram como ventos ruins, inimigos antigos. Aproveitando-se da incerteza, se movimentavam nas sombras,
ameaçando romper a frágil paz e reacender velhas disputas. O medo se espalhou no fogo das noites silenciosas. Quem observava a tribo pela escuridão trazia o aviso sombrio de que um ataque estivesse por vir. Marianne, sentindo o peso da responsabilidade, observava o Jeff lutar para manter a união do povo. Suas decisões refletiam um equilíbrio tênue entre honra e pragmatismo. Ao seu lado, ela percebia que cada olhar, cada gesto tinha dupla intenção, confiança e desconfiança entrelaçadas como ossos e carne. A mulher viúva sabia que seu papel estava mudando. De salvadora isolada, tornava-se elo de um desafio maior, onde o que estava em jogo era o destino de uma tribo e, em parte, do mundo que ela conhecia. Em silêncio, começou a preparar-se para o que viria. A necessidade de se adaptar, existir e talvez até conquistar um espaço onde pudesse proteger o menino e abraçar essa nova realidade. O vento noturno trouxe consigo o som certo na hora errada, uma voz antiga, baixa e firme, atravessando a floresta e chegando até o círculo da tribo. Era o aviso que todos temiam ouvir, uma palavra carregada de ameaça e urgência. O ancião levantou-se novamente, os olhos cravados no horizonte. Os ventos mudam, e com eles vêm os inimigos. Eles vêm com armas e ódio nos corações, buscando aproveitar a fraqueza do retorno. Nossos inimigos se aproximam. A guerra pode começar a qualquer momento. Um silêncio mortal caiu sobre o acampamento. O Jeff apertou os punhos, a face endurecida enquanto aceitava a verdade amarga. Ao seu lado, Marianne sentiu a tensão explodir em seu peito. A paz que ela desejava era um sonho frágil. E assim, entre antigas tradições e presságios sombrios, a tribo e a viúva se viram na encruzilhada de um destino que não poderiam mais evitar. O menino, vestígio de um futuro incerto, era o coração pulsante dessa estrada perigosa. O tempo já não os esperava. O chamado para a guerra soava no vento seco e inclemente. O ar ao redor parecia pesar, denso e inquieto, enquanto Marianne permanecia no acampamento Apache, seus olhos ainda presos à criança que ela salvara. O menino, pequeno e frágil, repousava sobre um leito improvisado de peles, seus olhos semicerrados e cansados, mas ao menos longe do perigo do areal movediço. A viúva sentia o peso da responsabilidade mais forte do que nunca, não apenas pelo bem daquele garoto, mas pelo delicado equilíbrio da tribo à sua volta. As primeiras horas naquele novo mundo foram um aprendizado árduo para Marianne. As tradições dos Apache não eram meras formalidades, eram códigos vivos, entalhados em histórias antigas, guardados com zelo e respeito inquebrantáveis. Ela observava os rituais silenciosos ao redor da fogueira. O jeito com que os guerreiros encenavam suas danças de guerra. Os cânticos que pareciam abrir passagem para o invisível. Um dos guerreiros, de olhar duro e semblante fechado, passou por ela com um murmúrio cerrado entre os dentes. Sinais claros de que nem todos aceitavam aquela mulher estranha em seu meio. O sussurro das dúvidas corria como vento cortante entre as tendas. E Marianne sentia algo terrível crescendo na sombra silenciosa. Enquanto isso, o Ref Apache permanecia distante, obrigado a vestir a máscara da liderança que equilibrava a gratidão pelo ato desesperado de Marianne e a suspeita de uma infiltração em assuntos sagrados da tribo. Na terceira noite, a fogueira lançava longas sombras que dançavam sobre as peles estecadas e os rostos dos presentes. Sob o céu denso de estrelas, um ancião, feito de marcas do tempo e voz rouca, ergueu-se abruptamente no círculo. "O que foi feito?" disse ele, olhando firme para Marianne. "É um fogo que pode queimar nossa paz. Velhas feridas ainda sangram na terra seca que pisamos.
Nossa aliança com os colonos é frágil. Qualquer faísca pode virar chama destruidora. O silêncio que se seguiu foi cortante, como se a própria noite prendesse o ar no peito de todos. Marian olhou para o ancião, sentiu o peso daquelas palavras e, por um instante, desejou que pudesse mudar o destino só com seu esforço. Sabia que não era apenas a desconfiança. Havia medo, ancestral e legítimo, de que seu gesto abrissem portas para perigos esquecidos. Nos dias que correram como tempestade silenciosa, ela tornou-se um espectador e parte daquele mundo estranho e intenso. Aprendeu pouco a pouco a linguagem dos olhares, o significado dos gestos. Alguns guerreiros trocavam cálculos silenciosos entre si, uns dispostos a aceitá-la, outros tramando em silêncio. Um dia, ao cair da tarde, enquanto observava a criança brincar com os pequenos da tribo, um murmúrio correu pelo acampamento. Vozes baixas e rápidas, olhos se estreitando, passos apressados. Rumores de que antigos inimigos, aqueles que por muito tempo mantiveram o conflito ardente, estavam se movendo nas sombras, aproveitando o momento de vulnerabilidade dos Apache. O Refê, rosto endurecido pela responsabilidade, convocou uma reunião sob a grande tenda cerimonial, ali, entre peles de búfalo e símbolos ancestrais. Ele falou com voz grave. Nossos inimigos detectaram nossa fraqueza. Eles avançam para retomar o que perdemos, para dividir e destruir o que estamos tentando reconstruir. Marian sentiu um frio apertar o peito. Cada palavra soava como um trovão distante. Lá fora, a natureza parecia pender entre o silêncio e o rugido iminente. Nos dias seguintes, ela percebeu que seu lugar ali não seria confortável nem permanente. O menino que ela salvará carregava mais que um sangue sagrado. Era símbolo de um futuro incerto para a tribo e para as terras que ambos disputavam em silêncio. Dentro do acampamento, conspiradores começaram a erguer suas vozes em silêncio e olhares furtivos. Comentários maliciosos, planos sussurrados perto das fogueiras. Não aceitavam que uma mulher estrangeira ousasse intervir em questões tão profundas, mas Marian não era mulher de recuar. A cada olhar de dúvida, ela respondia com cuidado, tentando construir pontes que passavam pela coragem e pela verdade nua e crua, que ali, naquele deserto implacável, a vida era intermédio para tentarem sobreviver. Enquanto isso, a sombra da guerra se aproximava. Cada notícia que chegava dos outros lados, das terras colonizadas próximas, carregava o cheiro de pólvora e ódio. Então, quando as vozes da noite começavam a crescer em murmúrios cada vez mais ameaçadores, um veloz mensageiro irrompeu pelas trilhas que separam o acampamento do mundo cheio de conflitos externos. Ele entrou no círculo dos líderes, os olhos arregalados e a voz tensa, trazendo a notícia que fez os corpos estarem ainda mais tensos e as respirações ficarem rápidas. Um destacamento inimigo está se aproximando, disse, cada palavra marcada pela urgência. Avançam com armas, fúria e a intenção clara de tomar essas terras, agora que sabem que nossa força está dividida. O silêncio mortal que caiu foi mais pesado que o próprio calor do deserto. O Jeff apertou a boca, os olhos faiscando a determinação e o cansaço. Marian sentiu o sangue pulsar frenético e o vento do deserto trazer consigo o prenúncio de uma tempestade terrível. O equilíbrio, já tênue, entre a paz e o conflito se desfez em frações de segundos. E assim, sob o céu que parecia fechar-se como um manto negro, a tribo se preparava, sabendo que o próximo sopro do vento traria o início da luta. A presença da viúva, a importância do menino,
À sombra dos inimigos, tudo se entrelaçava num único fio de destino prestes a se romper. O mensageiro baixou o olhar e confirmou em voz baixa para Marian e o Refe a esperança tênue que poderia salvar ou condenar a todos. O inimigo está próximo. O equilíbrio está em risco. Precisamos estar prontos. E naquele instante, o futuro se fechava apertado em torno da tribo. A guerra espreitava ali, nas bordas do deserto, e a próxima escolha definiria se os ecos daquela terra seriam de destruição ou legado. Assim, o acampamento Apache permaneceu em silêncio tenso e vigília constante, pois o tempo se encurtava, e o destino, cruel e inevitável, fazia seu chamado às armas. O Jefe observava o horizonte com olhos que pesavam o tempo e a ameaça velada. Ao seu lado, Marian mantinha a postura tensa, consciente de que o destino os havia lançado numa dança belicada de esperança e perigo. O murmúrio abafado entre os guerreiros crescia, enquanto a tarde encurtava suas sombras, preparando o terreno para cenas que jamais esqueceriam. Decidido, o Jefe convocou uma reunião improvisada entre os líderes das tribos vizinhas e alguns representantes das comunidades colonas próximas. A escolha foi incomum, mas necessária, uma trégua que pudesse estancar o sangue antes que viesse a tempestade. Marian, embora ainda imersa no desconforto de ser uma estrangeira, assumiu um papel inesperado. Sua voz, um misto de fogo e ternura nascida da experiência árida daquele deserto, tornou-se ponte entre lados que se olhavam com traços marcantes de suspeita e receio. Ela falava não apenas com palavras, mas carregava consigo a verdade do gesto que tinha feito, uma chama que aquecia corações endurecidos. Nos encontros tensos à beira da fogueira, as discussões reverberavam através do silêncio da noite. O Jefe, com sua autoridade imponente, expunha razões para o diálogo, mas o medo corria entre os presentes, como pólvora em terreno seco. Bandas rivais, colonos desconfiados e guerreiros cansados davam sinais claros. A paz era um frágil cristal delicadamente equilibrado, enquanto Marian traduziu sentimentos e medos em apelos à compreensão. Algo sombrio fervilhava entre as sombras do acampamento. Olhares furtivos, sussurros encobertos, mãos fechadas com agressividade disfarçada, revelavam a existência de um complô silencioso. Havia aqueles entre a tribo que não viam com bons olhos o empenho da viúva, temendo que sua interferência manchasse as tradições sagradas. E mais que isso, havia o desejo aceso de devolver o menino ao seu destino original, custasse o que custasse. Custasse vidas, alianças ou sonhos. Em uma noite densa, ao se mover entre as tendas, Marian percebeu a movimentação estranha. Presa entre a tentação da curiosidade e o perigo do que poderia descobrir, ela se esgueirou para um ponto mais reservado, onde vozes baixas se entrelaçavam em conspiração. Os nomes sussurrados e os planos delineados ecoaram como facas afiadas contra sua coragem. O riso contido de alguns membros e o tom grave de outros confirmavam a gravidade da trama. Não somente desejavam sua expulsão, mas tramavam desfazer o elo que ela formara com o filho do Refe. O coração de Marian acelerou, a mente borrando-se entre medo e determinação. Sabia que aquela descoberta não podia ficar oculta. Ela precisava agir, mas a qualquer momento poderia ser descoberta. Sem perceber, um passo atrás cortou a sombra. Um olhar intenso, carregado de raiva gelada, fixou nela.
O silêncio entre os dois foi mais cortante que qualquer palavra. Não devia escutar Marian. A voz era baixa, cheia de ameaça. Sua presença já é uma afronta. Descobrir os segredos da tribo é punível. Prepare-se para responder. Antes que pudesse se virar, forças invisíveis e firmes a envolveram, dominando sua fuga. Levantada e trazida sob escolta silenciosa, ela foi conduzida até o centro do acampamento, onde o conselho tribal já se formava sob os olhares atentos e tensos dos anciãos. A fogueira tremulava entre eles, provocando sombras que brincavam com a incerteza no semblante de cada participante. O Refe permaneceu imóvel, uma estátua de conflito e dever no círculo de julgamento. Marian, agora diante da potência ancestral daquela assembleia, sentiu a respiração presa na garganta. O alerta de que o destino chegava num instante, pronto para dividir vidas e triturar esperanças, era palpável. Com os olhos da tribo cravados nela, sabia que não havia retorno, nem para o menino, nem para ela. As palavras mudas do conselho pesavam como montanhas, e o vento que se insinuava por entre as árvores parecia sussurrar que a história ali escrita seria decisiva para o futuro de todos. No silêncio denso, antes do veredito, um olhar inesperado a buscou, um sinal de que mesmo em meio à tempestade, esperança ainda poderia florescer. E naquela penumbra, enquanto a noite caía pesada sobre o acampamento Apache, os segredos proibidos que Marian descobrira a levaram ao conselho tribal para responder por seus atos. No centro do acampamento, o ar parecia comprimido pelo peso das expectativas e da história que se desenrolava como um fio tênue sobre a areia. Marian estava de pé diante do conselho tribal, cercada por olhares que variavam entre o duro julgamento e a curiosidade cautelosa. O menino repousava inquieto em seus braços, sentindo cada batida do coração dela como um ritmo ancestral que não podia ignorar. As chamas da fogueira lançavam sombras projetadas em formas que pareciam dançar, ora benignas, ora ameaçadoras, enquanto o silêncio do círculo aguardava a resposta que decidiria rumos. Os anciãos, homens e mulheres, cujas cicatrizes falavam mais alto que suas palavras, fixavam-se nela com uma mistura de expectativa e severidade. Quando Marian pediu permissão para falar, foi o Jeff que inclinou levemente a cabeça, um gesto que só por si já continha uma decisão provisória. Ela respirou fundo, sentindo o calor da chama trocar lugar com a chama interna da coragem. Eu não agi por desrespeito, começou, a voz firme, mas carregada de emoção. Aquele menino, ele estava se afogando na areia que poderia tê-lo engolido vivo. Não podia permitir, nem deixar que alguém permitisse que a vida se apagasse de modo tão cruel. Meu ato não. Foi escolha, foi necessidade. E mais do que isso, foi um grito contra o silêncio que insiste em matar. Houve um murmúrio baixo, seguido de um silêncio denso, onde as pedras e a terra pareciam guardar suas próprias opiniões. Alguns mendos, especialmente os mais jovens, trocaram olhares que pareciam implicar uma ressonância com as palavras dela. Outros, principalmente aqueles cuja fidelidade às antigas tradições era inabalável, apertavam os punhos. Contorcendo a boca em desaprovação, o ancião mais velho levantou a mão, pedindo atenção. Sua voz, rouca e cheia de autoridade, cortou o ar antes que o juízo final pudesse se formar. Sua coragem salvou a vida do nosso futuro, mas também controverte nossas leis sagradas. A tradição fala claro: nenhum estranho deve tocar no sangue do Jeff, sem permissão, sem cerimônia.
Você cruzou esse limite quando trouxe a criança. O equilíbrio está ameaçado. Marianne sentiu um arrepio de frio no meio daquele calor seco. Mesmo assim, respondeu com a sinceridade que a alma resiste a esconder. Se o equilíbrio está em minhas mãos, peço que me julguem pelo que fiz e por quem desejo proteger. Disse olhando diretamente para os olhos do Jeff, que agora carregavam um peso que ninguém mais poderia distribuir. O Jeff não falou imediatamente. Seus olhos percorreram a assembleia, lendo o corpo e o espírito das vozes em silêncio. Em seu coração, a gratidão pela vida estendida a seu filho lutava com a necessidade de preservar a honra da tribo. A tensão crescia, como um cabo de aço à beira de se romper. Esta decisão, Maria, finalmente falou o Jeff, a voz profunda e segurando uma emoção quase reprimida. Não é minha sozinha. A tribo fala, e eu escuto. Estamos divididos. Há quem deseje vê-la partir para que a tradição permaneça intacta. Mas há também os que reconhecem que talvez a tradição possa aprender um novo caminho. Entre os sussurros, um grupo levantou-se lentamente, olhos endurecidos e passos resolutos. Eram os rebeldes, homens e mulheres que não aceitavam essa mudança e que planejavam uma resposta dura para tocar os colonos. Uma vingança para preservar a tradição pela força. Marianne sentiu o nó na garganta crescer, quando Jeff voltou-se para ela com o semblante carregado, consciente do fim da calmaria. Se não nos unirmos, a guerra que se avizinha não será apenas entre tribos e colonos, mas será uma luta dentro de nós mesmos, disse ele, a voz firme, pedindo uma aliança rachada pelo medo e pela raiva. O murmúrio da fogueira pareceu crescer, engolindo os últimos vestígios de paz. De repente, o silêncio foi cortado por um grito distante e agudo, que ecoou pelas encostas próximas. O som de destruição e violência desfez a tênue serenidade que tentavam agarrar. A tribo rebelde atacou, anunciou um guerreiro ofegante, olhos brilhando com uma mistura de fúria e urgência. Uma posta colonial foi arrasada, sem ordem, sem controle. O círculo da tribo explodiu em alvoroço. O Jeff ergueu as mãos, buscando ordem, enquanto Marianne sentiu o coração acelerar, entendendo que a batalha que pressentiam não seria mais evitável. O destino que ela tentou mitigar agora desdobrava-se aos olhos de todos. O equilíbrio estava quebrado, e a escolha definitiva forçava-se sobre eles. O menino no colo de Marianne agitava-se, como se percebesse a agitação que os adultos tentavam ocultar. A noite parecia pesar ainda mais forte, o ar se tornando um nó apertado de medo, incerteza e desafio. E por um instante eterno, a mulher viúva e o Jeff Apache se encontraram na decisão que poderia unir seus mundos ou consumi-los nas chamas da guerra. A tribo rebelde atacou uma posta colonial próxima, rompendo a calma e forçando todos a tomar partido. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de fogo que refletiam. A tensão crescente no acampamento Apache. Marianne e o Jeff observavam os movimentos inquietos ao redor. As sombras dançavam nas tendas, e os olhares se tornavam mais duros, carregados de pressentimentos sombrios. Uma aliança pouco sólida estava em seu limiar, suspensa no silêncio pesado dos que ainda resistiam em aceitar aquela união inesperada entre viúva e tribo. Marianne sentia o peso do menino nos braços, seu pequeno corpo ainda curvado pela fragilidade, símbolo concreto daquele futuro incerto que ambos tentavam abraçar. Em torno dali, a conversa em tom abafado crescia entre os guerreiros e colonos, convocados para a Assembleia Relâmpago. As palavras escapavam como faíscas.
tensas e perigosas, mas também carregavam a esperança tênue que se fazia necessária. Marianne, pela primeira vez, se viu no centro desse turbilhão, não apenas como salvadora, mas como mediadora e elo entre mundos que nunca deveriam ter se afastado tanto. Estamos à beira de um abismo. Não é só o inimigo que ameaça, disse o Jeff, sua voz grave cortando o murmúrio da multidão. O fogo da desconfiança queima dentro de nós. Se não unirmos forças, essa terra será engolida pela guerra. Marianne assentiu, sentindo cada palavra penetrar nas entranhas daquela assembleia improvisada. Queria transmitir mais que discurso. Queria oferecer certeza onde só havia medo. Em seu olhar havia a franqueza de quem conhece a dureza do deserto e o valor da vida, mesmo quando arrancada da areia movediça. Enquanto Jeff tratava dos termos da aliança, a viúva caminhou entre os pequenos grupos, buscando-os. Olhares que precisavam ser alcançados com calma e verdade. Alguns colonos permaneciam reticentes, mãos inquietas pousadas sob os cabos de suas armas. Guerreiros à parte observavam com tensão apertada, desconfiados, receosos de que traidores mascarados pudessem conspirar ao alcance das chamas. A noite avançava e a conversa tornava-se mais acalorada. Durante uma pausa tensa, uma figura se destacou à sombra das árvores. Um homem do lado apate, os olhos carregados de um brilho sinistro que não passava despercebido. Marianne notou aquele olhar e um calafrio lhe percorreu a espinha. A certeza inquietante de que nem todos compartilhavam o mesmo desejo de paz. Naqueles momentos, palavras e silêncios pesavam tanto quanto o aço das armas. O Jeff, mais perceptivo do que qualquer um ali, trocou olhares rápidos com Marianne. Era um pacto silencioso. A aceitação de que a verdadeira batalha poderia não vir do lado de fora, mas de dentro da própria tribo. Uma notícia urgente rompeu o frágil equilíbrio. Um mensageiro chegou ao acampamento, montado a galope, sua voz entrecortada de ansiedade e exaustão. Ele trazia um alerta que devastaria a esperança recém-nascida. Traidor dentre nós, falou o mensageiro, com um olhar firme, encarando Jeff e Marianne. Está conspirando para entregar o menino aos inimigos. O murmúrio no acampamento se transformou em um sussurro apavorado. Rostos se voltaram com incredulidade, medo e uma raiva contida que ameaçava explodir. Marianne sentiu como se o chão fosse ceder sob seus pés. O símbolo da esperança podia ser destruído por uma punhalada invisível. O Jeff bateu com o punho no punho, impondo silêncio, mas a tensão se desenrolava em fios cada vez mais apertados, ameaçando romper a tênue união. Não podemos permitir que esse ato acabe com tudo, declarou ele, a firmeza da voz denunciando a batalha interna que travava. Amanhã, à sombra deste deserto e das árvores que nos cercam, lutaremos não só para proteger nosso povo, mas para garantir que o futuro do nosso filho não seja vendido em traição. Marianne apertou o menino contra si com força e determinação. O pulso acelerado da criança pulsava como o tambor da guerra que se anunciava. O destino de todos eles pendia num fio quase invisível. O acampamento mergulhou numa vigília silenciosa e carregada de expectativa. O ar, antes morno, tornou-se tenso, carregado do peso dos segredos, das alianças frágeis e da iminência da batalha. No breve instante antes da escuridão abraçar as terras, o olhar de Marianne encontrou o do Jeff. Houve entre eles uma comunicação silenciosa, intensa, o reconhecimento de que estavam juntos naquele momento decisivo.
entre a esperança e a traição, entre a paz que tanto buscavam e a guerra que ameaçava destruir tudo. E assim, enquanto a noite se fechava sobre o deserto, o risco de um inimigo oculto dentro da própria tribo se tornava a maior ameaça. A traição que poderia entregar o menino ao inimigo, destruindo a frágil aliança forjada na urgência do medo e da coragem. O sol começava a ceder espaço ao crepúsculo enquanto as chamas das fogueiras dançavam, lançando sombras perigosas sobre os rostos cansados do acampamento Apache. Marian e o Hefe estavam lado a lado, observando a movimentação inquieta dos guerreiros e colonos reunidos para aquela assembleia inesperada, onde a paz e a guerra se batiam num equilíbrio tão frágil quanto a areia movediça onde tudo começara. A voz grave do Hefe cortou o murmúrio crescente. "Estamos à beira de um abismo", disse ele, com autoridade que não admitia contestação. "Não é apenas o inimigo externo que ameaça nosso povo. O fogo da desconfiança queima dentro de nós mesmos." Seu olhar percorreu cada rosto ao redor do círculo, buscando chamar à razão corações endurecidos pelo medo. "Se não unirmos forças, esta terra será engolida pela guerra, uma guerra que ninguém sairá vencedor." Marian sentiu o peso dessas palavras afundar como uma pedra gélida no peito. Segurava com cuidado o menino, que descansava nos braços, seu pequeno coração batendo rápido, como um tambor acelerado anunciando tempestade. Ela sabia que ali, naquele instante, não era só a sobrevivência dos corpos que estava em jogo, mas a sobrevivência da alma, daquele lugar marcado por dor e esperança. Ela caminhou entre os grupos, buscando com gestos contidos e olhares sinceros tocar os corações reticentes. Sentiu os olhares duros e desconfiados dos colonos, homens acostumados a esperar o pior até de quem lhes estendesse a mão. Entre os guerreiros, alguns fitavam-na com incerteza, outros mal disfarçavam a tensão crescente, o medo de que a fraqueza interna pudesse ser a ruína definitiva. Num instante de silêncio tenso, o Hefe retomou a palavra, mais firme e incisivo. "Devemos entender que a verdadeira ameaça pode não vir só de fora, mas do próprio solo onde pisamos." Ele trocou um olhar pesado com Marian, uma aliança silenciosa, firmando-se na cumplicidade de quem sabe que o desafio é muito maior do que as armas que empunham. A noite se aprofundava, o ar se espessava de ansiedade e palavras não ditas. Foi então que uma figura se destacou à margem do círculo, um homem do lado Apache, os olhos brilhando de uma luz sinistra, fria como o aço de uma lâmina, prestes a abrir ferida. Marian sentiu um arrepio percorrer a espinha. A certeza inquietante de que nem todos desejavam a paz que ela tanto buscava. A conspiração escondida naquele olhar é um veneno perigoso para a frágil confiança construída. Antes que pudesse refletir mais fundo, um galope feroz irrompeu pelo vale. Um mensageiro, exaurido e ofegante, despencou no círculo dos líderes, trazendo notícias que congelaram o ar ao redor. Sua voz tremeu, carregada da urgência que só aqueles que carregam o futuro nos ombros conhecem. "Há um traidor entre nós", anunciou, encarando o Hefe e Marian com olhos que desvelavam a tragédia por vir. "Alguém conspira para entregar o menino aos inimigos." O alvoroço que explodiu foi tão súbito quanto furioso. Rostos se contorceram em incredulidade, medo e raiva reprimida. A viúva estreitou o menino com força contra o peito, sentindo que o chão poderia se abrir para engolir não.
Apenas a esperança, mas toda a possibilidade de um futuro que despertava naquelas terras implacáveis. O Jefe, impondo sua autoridade com punhos firmes sobre a mesa de pedra improvisada, ordenou silêncio imediato. Não podemos deixar que esta traição destrua o que ainda está por se construir, declarou, a voz grave vibrando entre a multidão tensa. Amanhã, sob este céu que guarda nossas histórias, lutaremos não apenas para defender nossas vidas, mas para proteger o futuro do nosso filho, o herdeiro da tribo e símbolo da nossa resistência. A noite caiu, carregada de presságios. O acampamento mergulhou numa vigília silenciosa, cada sombra tomada pela tensão e pela inevitável sensação de que a próxima aurora traria a batalha que poderia decidir mais que território, decidiria o destino de todos. Marianne sentia o pulso acelerado do menino contra seu peito. Um ritmo que parecia ecoar o bater de um coração maior, partido entre esperança e medo, coragem e desconfiança. Por um instante, seu olhar encontrou o do Jefe. Entre eles, uma comunicação muda, profunda, como se o silêncio falasse o que as palavras já não podiam alcançar. E aquele instante roubado pelo crepúsculo encerrou a convulsão da noite. Não era apenas a força do inimigo externo que ameaçava, mas a traição oculta dentro da tribo, um inimigo invisível que poderia entregar o menino aos adversários e destruir tudo que tinham lutado por manter vivo. O risco de um inimigo oculto dentro da própria tribo se tornava a maior ameaça, a traição que poderia entregar o menino ao inimigo, destruindo a frágil aliança forjada na urgência do medo e da coragem. O acampamento respirava o silêncio pesado da noite, interrompido apenas pelo crepitar distante das fogueiras e o farfalhar das folhas sob o vento frio que já se insinuava no deserto. Marianne apertava contra o peito o menino, cuja respiração pequena e frágil se misturava ao bater acelerado do seu próprio coração. A revelação do traidor entre eles lançara uma sombra inédita sobre aquele lugar, onde esperança e medo se entrelaçavam num nó impossível de desfazer. Os guerreiros e colonos reunidos formavam um círculo tenso, olhos atentos e punhos cerrados. O Jefe Apate, firme em sua postura, embora o peso da preocupação sulcasse o rosto marcado pelo sol e pela guerra, ergueu a voz para restabelecer a ordem. Sua fala era pedra sólida num mar de incertezas. Amanhã, nas primeiras horas da alvorada, anunciou com rigor, enfrentaremos não apenas o inimigo que avança em nossas terras, mas também a traição que se infiltra em nosso meio. Não podemos permitir que o futuro do nosso filho, o herdeiro da tribo, seja vendido por uma lâmina de deslealdade. Marianne fixou o olhar no Jefe, seu braço envolvendo o menino com uma força que misturava proteção e desafio às sombras da noite. Ela sabia que ali, naquele instante cruciante, não cabia o medo. Era hora de coragem absoluta, não só pela vida do menino, mas pelo destino de uma nova história prestes a nascer. Nas primeiras brumas da manhã, os preparativos começaram. Homens e mulheres afiavam armas, ajeitavam armaduras rudimentares e murmuravam orações silenciosas, buscando nas antigas crenças força para confrontar o caos iminente. Marianne observava aquela metamorfose, do medo para a determinação, e sentia-se como parte de algo maior, um elo inesperado entre dois mundos até então separados por um mar de incompreensão. Quando o sol despontou tímido no horizonte, tingindo o céu com traços dourados, o acampamento estava pronto.
O som firme de passos marcava a marcha dos aliados, que incluíam tanto colonos quanto guerreiros Apache ligados por um fio tênue de confiança recém-criada. O menino estava seguro, protegido no colo de Marianne, seus olhos despertando para um novo dia, para a promessa de um futuro que poucos ousavam imaginar. Campo de batalha improvisado, entre as rochas e arbustos do deserto, logo entrou em ebulição. O inimigo, aproveitando a aparente desunião dos Apache, avançava com ataques ferozes, mas encontrou uma resistência inesperada e unida. A união entre os colonos e a tribo, mesmo frágil, era um escudo mais forte do que qualquer armadura. Enquanto a batalha rugia com pólvora, gritos e aço, a tensão atingia seu ápice também dentro da tribo. O traidor, aquele que havia ousado conspirar para entregar o menino aos inimigos, revelou-se ante os olhos de todos. Sua deslealdade ecoou como punhalada contra a alma do povo. Marianne, com o olhar firme e o coração acelerado, interveio para confrontá-lo. Sua voz cortou a confusão da luta. Não permitiremos que você destrua o que salvamos com coragem e sacrifício. O Jeff, ao lado dela, estendeu a mão para que os guerreiros aprisionassem o traidor. Embora marcado pela traição, ele mantinha a justiça como pilar. A execução da sentença não seria um ato de vingança, mas de proteção à continuidade da tribo. O silêncio após a captura assentou como um sopro renovador no acampamento. A traição derrotada, a unidade reestabelecida, os olhares se voltaram para o menino, símbolo vivo da esperança que resistia à tempestade. Ao cair da noite, longe do campo de batalha, o acampamento se acalmou. O Jeff convocou todos ao redor da grande fogueira para oficializar algo que mudaria o curso da história. Hoje, declarou, encerramos as antigas rixas que tanto nos afastaram. Marianne, viúva, corajosa que cruzou as linhas do medo para salvar nosso futuro. Você e seu filho são agora parte desta tribo. Vocês pertencem ao nosso povo, e juntos construiremos uma nova era. Marianne sentiu as lágrimas queimarem seus olhos ressecados pelo vento e pelo sol. Um misto profundo de alívio, gratidão e uma esperança renovada invadiu seu ser. O silêncio emocionado foi quebrado por aplausos e cânticos, que começaram baixos, mas logo cresceram em alegria plena. O menino, tocado por mãos que antes eram estranhas, sorriu pela primeira vez. Seus olhos brilhavam com a promessa silenciosa de um caminho unido, onde a coragem da viúva e a força da tribo poderiam vencer todas as areias movediças da desconfiança. Os dias que se seguiram foram de reconstrução e celebração, com a vida renascendo onde antes havia dúvida. Marianne aprendeu que a verdadeira força reside na união. E o Jeff, que antes carregava só o peso da desconfiança, encontrou no novo elo a esperança que alimentaria seu povo pelos tempos difíceis. O deserto, testemunha eterna daquela jornada, agora guardava a história viva de uma mulher e um menino que romperam barreiras, transformando a desolação em lar e paz. Assim, quando a tribo inteira regressou em apenas 3 dias após a salvação do menino, não foi apenas um retorno físico, mas o renascimento de uma aliança que nenhum fogo poderia apagar. E sob o vasto céu do Velho Oeste, o legado daquela união se espalhou como vento que acaricia a areia, silencioso, firme e eternamente presente.